Olá, continuemos as nossas reflexões no livro de Eclesiastes. Eu gostaria de fazer uma leitura no capítulo 9, a partir do versículo 13, um texto muito interessante, que traz uma reflexão muito importante para todos nós. Gostaria que você acompanhasse, então, capítulo 9 de Eclesiastes, a partir do versículo 13. Eu farei a leitura até o versículo 16, e depois, posteriormente, nós também leremos o versículo 17 e 18. Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio, e com sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor que a força, a sabedoria do pobre é desprezada e logo suas palavras são esquecidas. Você fica pensando, o que Salomão quis dizer com essa história? Essa experiência que ele teve, por que ele está contando essa experiência e falando dessa importância da sabedoria desse homem pobre? Ele contou essa história então, dessa cidade de poucas pessoas, que um rei poderoso cercou com um exército poderoso, com armas de guerra, e essa cidade não tinha como se defender com poucos homens, com poucas armas de guerra, mas tinha um homem pobre, simples, humilde, mas muito sábio, e ele usou essa sabedoria para livrar toda uma cidade. Mas pouco tempo passou, e logo esse pobre foi esquecido. O feito dele, que trouxe livramento para toda aquela cidade, foi esquecido, e ele passou a viver mais uma vez como um pobre, esquecido e abandonado nessa cidade. Eu fico pensando em algumas situações da minha vida, e você que é crente há algum tempo, certamente teve experiências assim também. Muitas vezes a gente olha e vê pessoas que estão distantes de Cristo, e o casamento está dando errado, e de repente a pessoa, por estar longe de Cristo, também está usando droga, está se embebedando, está vivendo coisas loucas por aí, fazendo tudo que é errado. E você olha, e para você que tem o Espírito Santo, que conhece a palavra de Deus, está muito claro que está dando errado ali. Está muito claro. De repente a pessoa, por estar longe de Deus, os filhos estão se envolvendo com droga, porque a pessoa não tem um compromisso com Cristo, os filhos estão se envolvendo com bebida e tudo mais, e aí, com amizades erradas, fazendo coisas erradas, e você está vendo aquilo, e você tem a sabedoria, o discernimento do Espírito Santo, e aí você vai lá, e você aconselha, e você ora com aquela pessoa, e você trabalha, e você vê aquela família sendo levantada, sendo restaurada, os relacionamentos sendo arrumados, e você vê que aquela família está entrando num equilíbrio saudável agora, com algumas lutas sim, mas muito melhor do que antes. Aquela crise louca passou. Veja, você é um pobre e simples pecador, mas com a sabedoria do Espírito Santo, pelo conhecimento da palavra de Deus, foi um instrumento de Deus para levar salvação. E eu digo salvação aqui talvez não para Cristo, mas salvação para aquela crise, para aquela situação toda. E de repente, é muito comum acontecer isso. Você deve ter passado por isso já, se você é crente há um certo tempo. Você foi, você ajudou. E depois de um tempo, que tudo se arrumou, te trataram bem por um tempo, mas não demorou muito. Passaram a te ver novamente como um ignorante, como um crente louco, como um fanático religioso, como mais um desses seguidores de Jesus. E aí você olha e de repente você já foi esquecido, não reconheceram nada da presença de Deus ali naquela família, e você já sabe, na tua sabedoria, que usando a linguagem do texto, que aquela cidade vai ser atacada novamente, porque a sabedoria não permaneceu. Ela serviu para aquele livramento, mas aqueles relacionamentos, aqueles filhos, aquele casamento, enfim, o que estava destruído, vai ser destruído novamente, porque a sabedoria não permaneceu. Muitas vezes é assim que a gente se sente sendo crente. Homens e mulheres que têm a sabedoria, que vem da palavra de Deus, da unção do Espírito Santo na nossa vida. E a gente sabe que na nossa pequenez, na nossa insignificância, por nós mesmos, nós não podemos fazer nada. Mas essa sabedoria eterna que está em nós, por causa da palavra, por causa do Espírito, ela pode levar à transformação. Ela pode ser livramento para aquela casa, para aqueles relacionamentos, para aquelas vidas, para aquela família.
E muitas vezes, na hora do quebrantamento, na hora do desespero, eles aceitam. Mas logo após, não aceitam mais continuar naquele caminho. Não dão aquele passo de fé para se colocar debaixo da soberania, do senhorio de Jesus. E aí te afastam e você é colocado de lado, mais uma vez, como um pobre, como um ignorante, como uma pessoa que não tem nada de muito importante para compartilhar. E você, na sua sabedoria, você lamenta. Não porque não reconhecem você como um servo de Deus, uma serva de Deus, um homem ou uma mulher sábia no Espírito Santo, mas você lamenta porque você sabe que o sofrimento que veio antes e Deus deu livramento, virá novamente. E não haverá livramento se eles não se quebrantarem. E é por isso que os versículos 17 e 18 agora dizem: as palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre os tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. As palavras de sabedoria devem ser escutadas com atenção, com humildade. Quando um homem e uma mulher de Deus estão falando, baseado na palavra de Deus, trazendo discernimento, trazendo sabedoria, um novo conhecimento, uma nova perspectiva para você, seja humilde, escute o que está sendo dito. Sai da sua posição de soberba. Aquelas certezas que você tem, que você não abre mão, abra mão delas, porque as certezas de Deus são verdadeiras e são eternas. As tuas certezas te levaram para o buraco, estão destruindo a tua família. Mas agora, se você ouve o sábio, o homem e a mulher, que conhece a palavra de Deus, que é um instrumento de Deus para a sua vida, por mais simples, como o texto fala, mesmo que seja um pobre, um humilde, uma pessoa aparentemente ignorante, mas que é um servo de Deus, escute a palavra de sabedoria, porque essa palavra de sabedoria pode ser o livramento de Deus para a sua casa, para a sua vida, para o seu casamento. É a nova esperança que pode, de fato, ser essa esperança real de transformação para você, para o teu casamento, para a tua vida profissional. Mas veja que ele fala, a sabedoria é melhor do que as armas de guerra. A sabedoria de Deus, essa sabedoria que vem da palavra dele, do Espírito Santo, ela supera as armas deste mundo. É melhor do que o dinheiro, é melhor do que a prata, é melhor do que o conhecimento desse mundo, é melhor do que qualquer coisa que os poderosos deste mundo podem utilizar. Nada supera essa sabedoria eterna que vem de Deus em Cristo Jesus e que está na palavra dele, que é a Bíblia, somente a Bíblia. Esta é a palavra de Deus, é a palavra de sabedoria. Fala assim, olha, nada supera o poder dessa sabedoria. É só ela que pode dar livramentos que nada, nem ninguém mais pode te dar. Mas cuidado, porque uma pessoa só um pecador, só uma pessoa na sua soberba pode destruir tudo isso. Sabe? Isso também eu tenho percebido muito. Quando de repente famílias que estão passando por situações difíceis e pedem o socorro, o conselho de um pastor, de um crente, e esse crente começa a aconselhar, e aquele casamento estava destruído começa a ser restaurado, e aquela família que estava destruída começa a ser reestruturada e colocar as coisas no lugar novamente. A gente começa a ver isso, mas é impressionante como que o diabo pega aqueles que são mais fracos, são os que se acham mais fortes, mas na verdade são os mais fracos, se acham melhores do que os outros, se acham mais inteligentes, se acham que tem mais conhecimento, e às vezes até tem mais conhecimento desse mundo, sim, mas são fracos por causa da sua soberba. E o diabo utiliza esses, que aqui no texto é chamado de pecadores, esses imundos, que muitas vezes se tornam instrumentos para calar a voz do sábio. Sabe? Então um servo, uma serva de Deus está abençoando aquela família, restaurando aquelas vidas, mas aí vem essa pessoa e começa a desdizer, destruir o que está sendo dito pelo sábio. E muitas vezes a família, que estava sem esperança, que agora está um pouquinho já reestruturada, que já está caminhando um pouco, Deus está fazendo uma obra por escutar este outro, vai ser estourada de novo. E ela passa a ver o sábio como um pobre, ignorante novamente. A palavra de Deus é lançada de lado. E eles passam a viver pelo conselho daquele que tem o poder deste mundo. Aquele que é soberbo. Aquele que acha que tem todas as respostas, que é o dono das verdades. Esse vem e ele destrói tudo de bom que havia sido feito com a palavra de sabedoria de um servo, uma serva de Deus. Eu quero dizer para você
que passa por uma crise. Escute o que os sábios, os servos de Deus, homens e mulheres de Deus, que conhecem a palavra, têm a dizer. Eu quero dizer para você também, cuidado com esses que diminuem a palavra de Deus e a sabedoria que vem do alto. Porque se você ouvir essas falsas respostas que eles têm para você e para sua casa, a sua casa vai ser destruída, você vai ser destruído. É muito mais fácil ouvir estes, porque eles falam a língua da nossa carne. A palavra de sabedoria que vem de Deus, que está na Bíblia, é uma palavra que nos agride muitas vezes. Que fala que nós somos pecadores, que nós somos culpados, que nós temos que nos arrepender, que nós temos que nos quebrantar, que nós temos que pedir perdão. São coisas que não agradam a gente. E por isso, muitas vezes, nós preferimos ouvir a voz do mundo, do poder deste mundo, das armas deste mundo. Mas ouça o que a sabedoria de Deus tem para você. E você vai ser um vencedor neste mundo. E se você é um desses sábios que está aconselhando alguém, saiba que essas lutas fazem parte. Se der as costas para você depois de uma obra de Deus que você fez naquela vida ou naquela família, fica tranquilo, Deus está te vendo. Essas pessoas te veem como um pobre, como um ignorante, mas Deus te vê como um servo que foi fiel na obra dele. Continua orando, continua fazendo a tua obra e Deus vai te honrar. Não espere a honra das pessoas, espere no Senhor a honra que vem dele, porque Deus é fiel e ele vai honrar cada trabalhador com aquilo que lhe é devido no tempo aprazado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos santifique, que continuemos, cada um de nós, servos de Jesus Cristo, sendo a palavra de sabedoria de Deus para este mundo que está perdido e está sendo destruído pelos enganos e mentiras de Satanás. Que a glória e a honra seja dado sempre para o triuno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.